Papo Mineiro hoje vai ser muito alegre, porque nós vamos conversar sobre cultura e cultura é uma coisa muito importante para o ser humano. Faz parte, né, da sua felicidade. E nós vamos ter uma pessoa aqui muito interessante, muito inteligente, que é turismóloga, que é gestora pública, que é a Maristela Rangel. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela e também um pouco dos planos aí como atual subsecretária de Cultura do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Maristela. Obrigada, Hernani. Super feliz de estar aqui com você, é uma honra receber esse convite para bater esse papo com você e todos os seus que aqui nos escutam, né? Eu acho que hoje vai ser alegre mesmo, porque eu sou uma pessoa alegre. Não tenha dúvida. Gosto da alegria, eu acho que a alegria transforma qualquer ambiente e eu sou desse segmento, da alegria. Eu tenho muita admiração com você, que você está sempre muito alegre, muito feliz, né? E Obrigada. sempre trabalhando, sempre firme aí nas É, conjunturas. é Né? Então, verdade. é muito prazer que eu tenho de fazer essa entrevista. Viu? Eu que fico honrada. Então, a palavra é sua e a história é sua. Ai, olha que eu tenho história, viu, Hernani? Eu tenho certeza. Vamos tentar resumir aqui essa história. É, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que eu nasci em Niterói, eu sou de Niterói, do Rio de Janeiro, trabalho desde os 18 anos de idade no Serviço Público Federal, me aposentei com 40 anos de serviço público, todo ele voltado para a cultura. Eu trabalhei 5 anos na TV Educativa do Rio de Janeiro, assumindo a direção da Rádio MEC também nesse período, quer dizer, eu ali dentro da Rádio MEC e da TV Educativa, eu fiz mais a metade dos meus 40 anos, vamos dizer, de serviço público ali, né? Então, é uma experiência muito rica que eu tive. Ali eu fiz toda a minha carreira pública, eu sou turismóloga, mas enveredei pela área da cultura, que mexe muito comigo, sou uma pessoa da cultura, da articulação cultural, e dentro da TV educativa fiz vários programas, assim, tem prêmios, inclusive, na Rádio MEC. Eu criei o primeiro selo fonográfico público federal, onde tivemos grandes nomes sendo gravados ali pela Rádio MEC, como Hermeto Pascoal, Paulo Moura, Nelson Sargento, o pessoal do samba todo do Rio de Janeiro, que era uma proposta muito interessante, que essas pessoas, com o talento delas, estavam fora do mercado das grandes gravadoras, né? E com a conversa com eles, eu entendi que eles não estavam nas gravadoras, porque as gravadoras, na época, elas impunham repertório para os artistas. Para gravar os seus CDs. E esses artistas não submetiam, vamos dizer, a essa prática do mercado, se rebelaram e saíram do mercado fonográfico. E com esse estúdio que a gente tinha na Rádio MEC, a gente cria o selo e com o slogan de passe livre para criar. Então, era assim, os artistas entravam e gravavam o repertório que queria, a coisa mais difícil era tirar eles do estúdio, porque músico nunca termina a sua obra, né? Mas foi assim, participamos de várias indicações no Grêmio Latino, ganhamos vários prêmios nacionais com selo público federal, e que isso realmente mudou
o cenário dessas pequenas, vamos dizer assim, das produtoras independentes, dos selos independentes, que a partir daí, acredite se quiser, foi criado o Biscoito Fino, o selo fonográfico, vindo dessa ideia, mas aí o Biscoito Fino ela veio na área privada e eu lancei, obviamente, na área pública. Então, isso, para mim, é muito importante, é um marco na minha história, quando eu trabalho com esses grandes artistas sendo premiados aí, e tira eles, na verdade, do desacreditar que alguma coisa poderia mudar no país, né? E aí vem essa proposta exatamente de uma área pública e dando aí toda a liberdade de gravação. E com Uma isso... liberdade mesmo, né? Tirou da prisão, né? Tirou Não, da prisão. exatamente. Como é que você tira a criação de um artista, né? Então, é ele que tem que dizer o que é bom para ele, não o mercado dizer o que ele tem que fazer para que sejam grandes vendas de CD, enfim, uma área mais comercial do que o que não era o nosso propósito, que acabou com todos os prêmios recebidos, ganhos por esses artistas, nós mudamos ali uma lógica do mercado do selo, incomodamos, vamos dizer assim, os selos, fazendo com que as gravadoras refletissem um pouco mais de que você não pode aprisionar um passarinho. Se ele está na gaiola, ele vai cantar menos. Se você solta, ele vai ser mais feliz. E assim foi essa criação, né? E deu muito certo. Nós fizemos em torno de 24 CDs e foi de um sucesso ímpar. E com isso tudo, houve ali, na época do governo do Fernando Henrique, a criação das organizações sociais, onde a TV Educativa e a Rádio MEC se transformam na primeira organização social desse país. Eu fiz parte disso, eu transformei essas duas instituições na primeira organização social, que são as OS, que hoje todo mundo conhece, e eu fiz parte da criação da primeira organização social. E aí eu sigo para o mundo, né? Aí chego num determinado momento que eu saio da Rádio MEC, da TV Educativa, e vou para a Fundação Nacional de Arte, a Funarte. E aí ali são todas as linguagens artísticas e culturais que vira a política pública federal, era ali, e ali eu fiquei por restante do meu período aí dos 40 anos de serviço público. O que é importante destacar que grandes projetos pioneiros dentro do Ministério da Cultura tem lá a minha chancela também de participação, pontos de cultura, intercâmbios internacionais, projetos para bandas musicais, de composição de regência, de capacitação, de aquisição de equipamentos, e isso muito num foco nacional. Então, minha cabeça sempre pensou muito nacionalmente, porque eu era do governo federal. Então, as grandes políticas públicas existentes no Ministério da Cultura, eu tenho a minha história passada e contada ali também. Eu fui chefe de gabinete de duas ministras mulheres, as primeiras ministras mulheres, que foi a Ana de Holanda e a Marta Suplicy. Aí fico esse tempo lá em Brasília, que já era a terceira vez que eu passava por Brasília, em outros projetos também. Então, vai e volta. Isso sendo mãe de 2 filhos, adolescentes, eu morando em Brasília, administrando casa com 2 filhos em Niterói. Mas, assim, tudo isso é motivação, né? Então, eu consegui cuidar de tudo isso, mesmo estando ausente e com saudade dos filhos. E quando eu passo por Brasília, eu retomo como a diretora executiva da Biblioteca Nacional, para você ver aí como as coisas vão variando. Você rodou bem. Rádio, mas tudo na área da cultura e tudo dentro do ministério onde eu atuo, né? Então, rádio, Ministério
da Cultura, TV Educativa, Biblioteca Nacional, e aí não me permitem ficar na biblioteca e me chamam de volta para a FUNAT, porque estava num grande momento de uma grande reestruturação da FUNAT. Volto eu para a FUNAT, né? E aí é que inicia o meu elo com Minas Gerais. A gente tinha aqui uma representação da Funarte Minas Gerais, e eu vinha muito a Minas Gerais, né, em Belo Horizonte. Né? E aí, quando a gente percorre esse caminho, passa governo, sai governo, porque eu digo que eu sou uma servidora pública federal. Né? A gente trabalha para o público, a gente serve o público. Isso mesmo. Não governos. Né? Então, eu sou uma servidora pública federal, e quando eu chego aí nesse período da FUNAT, já fico mais um tempo ali na FUNAT movimentando vários projetos, com o Guti Fraga, que foi nosso presidente, o Stepan Essessian, também o ator que foi presidente da FUNAT, e a gente começa a desenvolver vários, retomada da FUNAT com grandes projetos ali. E aí vem o meu amado amigo que chega na FUNARTE, que é o secretário Leônidas de Oliveira, que estava em Brasília, né? E passou pela Embratur, pelo Ministério do Turismo, e vai ser o vice-presidente da FUNARTE, isso já num governo mais recente que a gente teve. E eu tenho a grata surpresa de conhecer essa figura que é exemplar na minha vida. Eu aprendi tanto com ele, mas, assim, sabe, eu digo para ele que foi amor à primeira vista, porque eu nunca vi este cidadão. E ele chega, eu nunca tinha visto, não sabia quem era, e ele chega na Funarte e, sem eu conhecer, Nani, eu recebi o secretário Leônidas, e a gente deu um abraço, que a gente ficou abraçado em 5 minutos, sem a gente saber quem era um ou outro. Foi uma coisa, assim, muito intensa. Não sabia nem o nome direito. Foi uma relação, assim, eu falei, gente, que loucura isso, quem é esse menino, né? Porque era um menino, né? Quem é esse menino? E aí, meu amigo, nós realmente fizemos uma revolução na FUNAT. Você imagina, você que conhece bem ele, se ele faz tudo isso aqui, você imagina, com essa perspectiva nacional, o que ele não estava fazendo. E aí, nisso, aí ficamos lá, tivemos sucesso na gestão dele, muito sucesso, todo o recurso do Ministério da Cultura ia para dentro da FUNAT, porque ele era... Eu queria te falar duas coisas. Fale. Sim. Eu quero te falar duas coisas. Primeiro, que na Biblioteca Nacional, eu lembro que tinha uma revista sobre vários, etc. Uma revista da Biblioteca Nacional. Né? Sim. Tinha uma revista lá na Biblioteca Nacional. Gostava demais, né, da revista. Não, a Biblioteca Nacional é referência. E eu acho que o secretário tem essa capacidade de aproximar, e eu o conheci quando ele já estava na Fundação de Cultura de Belo Horizonte e na Belotur, né? E que também foi assim de primeira vista. Nós juntamos e começamos a compreender. E essa questão da cultura e turismo, tinha esse conceito que tinha que estar junto, e ele me mostrou e me convenceu que era junto mesmo. Né? E nós vimos agora como é que ele tem razão. Né? Não é? Fantástico, né? Porque também é estudado, é preparado, né? Então isso ajuda, né? A gente aprende muito, né, Marcelo? Não, eu todo dia, eu tenho aula todos os dias. Todo dia eu recebo, assim, sabe, uma vacina de conhecimento absurdo e diverso, né? Porque ele não fala só de cultura, ele fala de outros temas, né, que vêm relacionados
a formação dele da arquitetura, do restauro, que, na verdade, eu digo que ele é um secretário cultural, mais do que todos que eu já vi passar aqui, porque Sim. ele, com essa visão da cultura, e a gente, dentro do estado de Minas, que é um estado extremamente cultural, né? Você não vê isso nos outros estados, porque Não. nós temos aqui 60% do patrimônio histórico sendo disponibilizado para o turismo e, junto com a cultura, essa transversalidade em Minas Gerais, ela é obrigatória. Ela não pode ser separada do turismo, né? Não, Não não tem pode como, mesmo. não tem como, né? Porque você não vê muito isso em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque é muito diverso e não tem a riqueza republicana que nós temos aqui em Minas Gerais, porque a história começa aqui. E uma coisa que eu observo muito em Minas Gerais, Hernani, é o cuidado com o patrimônio. Então, como nós somos a história desse país, o cuidado com o patrimônio, já que nós temos 60% do patrimônio histórico aqui, é de uma perfeição essa política pública e que você vê Paraty, por exemplo, e outras cidades que tem por Rio, por São Paulo, interiores históricas, elas não têm esse olhar da preservação cultural própria. A Bahia, nós vimos aí o que aconteceu. A Bahia é um lugar extremamente histórico também, passa muito próximo com a nossa história também, mas quando você percebe a política pública na área da cultura e do turismo, ela é muito distanciada da política pública que Minas Gerais hoje faz. Por que a gente faz? Primeiro que a gente tem esse secretário capaz, inteligente, diverso, e segundo, que nós temos a liberdade dada pelo nosso governador e pelo nosso vice-governador de trabalhar toda a diversidade cultural que existe em Minas Gerais. Então, isso, que isso se dá na prática? É um leque absurdo da diversidade cultural que a gente tem que trabalhar e sem preconceitos. Então, assim, é um governo que eu bato palmas não é nem autorizar, eu não digo que isso é uma autorização, mas é compreender que uma política pública cultural ela precisa ser diversa, precisamos falar de tudo. E assim é o nosso governo. Então, isso nos motiva a ir além, a buscar mais. Né? E o secretário faz isso muito bem, e a equipe dele é muito corajosa também, né? Porque é aquilo que a gente está falando aqui. Nós não temos um E secretário. religiosidade, né? A religiosidade é uma coisa de igrejas. Não, ele trouxe todas as formas. Todos os Não segmentos, é? Trouxe tudo, todas as tudo, né? formas. Porque a Tudo. religiosidade mineira é de todas as formas. É, Exatamente, exatamente. E isso quando mesmo. eu chego aqui em Minas, quer dizer, como que eu chego aqui? Eu chego na pandemia, no lockdown. Assim, ele me fez esse convite, porque quando ele sai de lá na pandemia da Funarte, retoma para Belo Horizonte e recebe o convite para ser o secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais. E me liga, dizendo assim: eu só aceito se você vier junto comigo. Eu falei: como assim? Nós estamos num lockdown. Eu estou com 2 filhos dentro de casa. Eu não consigo fazer e pensar nisso. Ele falou assim: mas você não tem que pensar, está feito. Foi assim que eu chego em Belo Horizonte. Está feito. Ele me nomeou. E eu vim, claro, muito preocupada. Eu chego aqui, falo assim, gente, lockdown, meus filhos lá, bom, mas eu acho que tudo que tem que ser será, né? E vim para cá com esse desafio gigante no lockdown, principalmente na área da cultura, e ele me convida para ser Não a tem jeito. chefe de gabinete dele. Eu falei, então tá certo. Então vamos juntos no mais um desafio. E aí, E assim, como é que tem sido esses 4, 5 anos?
5 anos, fez agora, né? Eu fiquei com 4 anos sendo chefe de gabinete dele, né? Eu digo que eu estou aprendendo, eu tenho 64 anos, não tenho vergonha de falar isso, não. Tenho 64 anos, com uma bagagem nacional na minha profissão, no meu conhecimento, e eu aprendo todo dia. Então, assim, não se esgota esse conhecimento, porque você, quando segue junto com o Leônidas, ele te desafia a todo minuto. Todo minuto. E quando eu chego para ser a chefe de gabinete dele, Hernani, eu chego com uma cabeça muito nacional, porque eu trabalhei 40 anos com uma visão nacional que eu tinha que trazer para o estadual. Obviamente, tudo isso facilitou muito a minha vida. Primeiro que eu já conhecia muito Minas Gerais pelo meu trabalho na Funarte com a cultura nacional. Então, eu era encantada com esse Estado, mas eu não tinha ideia da dimensão dele, porque eu brincava muito com o nosso secretário dizendo Minas não mostra Minas para o Brasil. Então, assim, cada município que eu chegava, cada lugar que eu ia, eu perguntava, mas isso existe? Porque eu, sabe, é aquela coisa, nunca ouvi falar sobre isso. Aí sempre tem as brincadeiras, mas o mineiro guarda para o mineiro. Falei, pelo amor de Deus, não pode ser assim, não. E aí a gente viu o que o secretário fez, né? Então, Minas foi para Minas e foi para o mundo, para o Brasil e para o mundo. Então, eu sou muito, tenho um orgulho absurdo de ter participado, estar participando dessa criação, dessa política pública aqui na Secretaria de Estado de Cultura. Eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu amo o que eu faço, e com pessoas que eu acredito. Então, acho que isso é muito importante. Quando você sai de um desafio desse, numa pandemia, você tem que estar muito afinado com quem você vai trabalhar. E eu, graças a Deus, costumo ganhar esses presentes na minha vida, né? Então, estou aí, fiquei 4 anos é pouquinho, quase 5 anos mesmo ali, porque estou há 4 meses. Foi dezembro, que eu entrei na subsecretaria e estou chegando agora, vamos dizer assim, na subsecretaria de Cultura, com um desafio enorme, Hernani. 583 municípios, cultural, que não se esgota a cultura desse Estado, e você quer fazer tudo para todos. É uma coisa bonita demais, porque a gente fala com o congadeiro, a gente fala com a turma da capoeira, a gente fala com o teatro, a gente fala com a música, a gente fala com as artes visuais, e isso tudo em Minas Gerais. Assim. Aí o que eu entendi? Eu entendi que todo aquele meu conhecimento nacional era grande demais, ele ficou pequeno para mim aqui, porque eu mergulhei e vi a riqueza do Estado de Minas Gerais na área da cultura e do turismo. Aí eu vou beber um pouco do turismo, aí eu vou beber um pouco do meu conhecimento, da minha formação do turismo, e começo a entender que é real, é fato, que não se separa cultura e turismo no estado de Minas Gerais. E aí, como diz o próprio secretário, eu sou a única transversal dentro da subsecretaria. Eu tenho formação em cultura e eu tenho formação em turismo. Então, assim, a nossa equipe ou está formada na cultura ou está formada no turismo. Então, eu estou formada nas duas áreas de frente da subsecretaria. E aí, meu amigo, eu trabalho 24 horas por dia de amor por esse Estado. É amor, porque não se esgota. É assim, todo dia tem uma cultura diferenciada, tem as bordadeiras, tem o jequitinhonha, sabe? É de uma riqueza ímpar o que tem no estado de Minas Gerais. E a gente, na verdade, eu só acredito no gestor, naquele gestor que sai da sua cadeira de trabalho.
Eu acredito no gestor que ele vai, em loco, identificar quais são as dificuldades e quais são essas riquezas que estão disponíveis para que a gente, de olho no olho, com toda essa gama de profissionais na área da cultura e do turismo, digam para a gente, mostre para a gente, de fato, e qual é a real necessidade deles. Mas se você não estiver no campo, se você não estiver lá naquele município, se você estiver só dentro do seu gabinete, você não vai entender a realidade da cultura e do turismo de Minas Gerais. E isso a gente tem feito, e isso tem gerado resultados na política pública interna da secretaria. Toda a equipe da secretaria ela vai beber, vamos dizer, da fonte genuína da cultura e do turismo desse Estado, para que, ao retornar ao seu gabinete, de fato, vá para o papel criar políticas públicas reais para o Estado de Minas Gerais. Então, isso é um desafio enorme, que é como a gente está falando aqui, são 853 municípios, e a gente se divide para que todos busquem essa fonte de informações para que a gente coloque em prática essa política pública. Hoje, na cultura, é um desafio muito grande, na cultura, exatamente pelo tamanho desse território mineiro. Então, assim, os recursos, eles existem, porém, ele não atende toda essa população que está aí precisando, né? Mas o diálogo é muito importante, porque eu não sou só a secretária, já fui chefe de gabinete olhando todo, vim para a subsecretaria de Cultura e sou presidente do Conselho Estadual de Cultura. Então, assim, o diálogo é muito grande com a sociedade civil, porque eu acredito nisso também, que eu acho que a gente constrói junto com a sociedade civil, que está mais próxima do problema, para trazer para a gente também. E isso tudo faz com que a gente tenha sucesso nas nossas empreitadas aí, colocando, de fato, uma política pública que atenda o máximo que a gente possa atender. Temos recursos do Fundo Estadual de Cultura, disponível para os agentes culturais, temos recursos da Lei de Incentivo à Cultura, que são recursos esses do ICMS também, porque os dois são do ICMS, mas a Lei de Incentivo à Cultura, você busca os seus patrocinadores, nós aprovamos os seus projetos e você vai ao mercado apresentar para as estatais, enfim, o seu projeto para captação de recursos, e hoje nós estamos lidando com a Política Nacional Aldir Blanc, que são recursos federais destinados para o Estado de Minas Gerais. Esse ano nós estamos finalizando aí, batemos um recorde de inscrições, para você ter ideia, nós tivemos 18.000 inscrições na Política Nacional Aldir Blanc, nos editais que foram lançados, um desafio enorme para a Secretaria ter que analisar 18.000 projetos, para compor, na verdade, 4.000 e poucos vencedores, ou seja, de um montante de 18.000 inscrições, eu tenho que selecionar 4.000, né? Então, assim, você imagina o nosso desafio. Foi recorde de inscrições em todos os nossos editais, em toda a política pública empregada em Minas, foi a Política Nacional de Cultura. Então, assim, eu digo hoje com muita clareza e muita firmeza, Hernani, que a cultura mineira não falta recursos. Hoje nós estamos numa ordem de 500 milhões de orçamento destinados à área da cultura, né? Através dos editais, como eu estou te dizendo aqui, de recursos federais e recursos estaduais, numa ordem de 200 milhões, pegando aí o Fundo Estadual de Cultura e a LEIC. Então, a política pública ela está implementada, ela está fortalecida, os artistas estão com seus recursos disponíveis, aqueles que
são vencedores dos nossos editais. Estamos aí na fase final, já temos 8 resultados de 10 editais da Política Nacional Aldir Blanc já posto o resultado final, já estamos iniciando os pagamentos e estamos firmes aí nessa discussão, porque a gente ainda tem muito o que fazer para a área da cultura do Estado de Minas Gerais. Mas isso tudo me anima, os desafios. Eu gosto dos desafios, eu não gosto de nada fácil, para mim tem que ser tudo difícil, porque eu acho que é com difícil que você começa a compreender e a dialogar com o externo para buscar as soluções conjuntas. Eu acredito num trabalho coletivo. Nunca se viu isso, esse montante, né? É verdade. Então, assim, mas é tudo muito pensado e tudo muito organizado, sabe, Hernani? Porque a gente dialoga, todos os editais que a gente coloca, que lança os editais na cultura, nós estamos dialogando com cada segmento, com a capacitação, com a circulação. E quando eu falo disso, eu estou falando de todo segmento da área cultural. Então, assim, nós estamos aí capacitando agentes culturais, nós estamos aí fomentando os festivais, mostras de festivais no estado inteiro, nós estamos produzindo, a gente está na verdade, com muitos projetos aí que podem ser referência numa circulação, porque nós tivemos a Lei Paulo Gustavo, que ano passado foi feito, produzido audiovisual mineiro, crescendo imensamente, né? E tudo isso através dessas políticas públicas da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e com foco principal aí na minha subsecretaria, que é a Subsecretaria de Cultura, que, como digo, eu sempre reafirmo, é um desafio muito grande pela diversidade cultural desse Estado, e desafio é sempre bom, porque você tem que estar sempre sentada, estudando e buscando possibilidades. E quando você tem um comandante que te ajuda nisso, então toda a nossa vida facilita, e eu acho que falta muito ainda a ser feito, porque, como ela é muito grande, essa política cultural, ela não se esgota, então 4 anos, né, é pouco. Acho que a gente está fazendo 5 anos aí nessa gestão da secretaria, é muito pouco para você criar uma política pública estruturante, mas o que já se deixou já é uma coisa que não foi vista em governos anteriores, da sua forma como está sendo aplicado e da forma que o conceito está... Desse volume, não. E aí, meu filho, com Querida, isso... Tá, Hernani? Nosso tempo está terminando, nosso papo está bom, né? E Tá. eu sempre te admirei, né? Eu não te conhecia, mas eu sempre te admirei de longe pelo seu vestir, pela sua alegria, né? Pelas suas flores, né? Sempre grandes. Hoje eu estou sem elas. Né? Mas é interessante porque eu acho que é sempre bom a gente ser a gente. Né? Você é você. Né? É verdade. Então, isso é muito importante. Então, eu queria que você, para encerrar, você deixasse uma mensagem, né? Para toda essa cultura, para todo esse turismo, que também agora é seu. Né? É meu, sim. A mensagem que eu fico, que eu digo aqui para todos que vão nos ouvir, é que trabalhemos sempre juntos e que todos nós devemos respeitar as ideias um ao outro. Nem sempre pensamos iguais, mas isso não significa que a gente está em lados opostos. Então, é a união e o diálogo que vai fazer cada vez mais a gente vencer esse desafio que a gente tem aqui. Muito bem. E sucesso, né? Não precisa nem falar isso, mas sucesso nessa nova empreitada que é a Subsecretaria de Cultura, né? É isso mesmo. Sucesso para todos nós. O que a gente quer é que esse Estado seja cada vez mais forte, tanto na cultura como no turismo. E será, Justamente. já está sendo.
Está sendo. Está sendo, né? Está sendo só crescente. Né? Isso que é muito bom. Verdade. Querido, um É isso. abraço, um beijo, viu? Muito Abraço. obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei que você está ocupadíssimo. Estou correndo, estou saindo daqui. Eu venho aí todas as festanças juninas, Isso todos os aí, festivais de inverno, eu venho tudo por aí, né? E exatamente. agora, Tem tudo agora é a isso. temporada alta em Minas Gerais. É Já foi verdade. tanto gente, agora é a temporada alta, né? É Tá verdade. bem? Por isso que eu digo, cultura e turismo junto é emprego e renda na certa. Tem certo. Um grande abraço, querida. Grande abraço, obrigado, uma honra estar com você. Tchau. Tivemos aí também uma aula. Ela falou tanto de aula que também tem aula, né? Por onde que passou, por onde que esteve, muito, muito bem preparada, com muitos legados entregues. Isso é vida, gente. Isso é uma vida, né? Quando a gente consegue entregar várias coisas para os demais, para o coletivo. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.